rendimento versus temperatura, né? Então, rendimento e temperatura. Então, toda vez que você tiver uma fonte quente e uma fonte fria, ali se estabelece uma temperatura de cada uma delas, ou seja, vai estabelecer uma temperatura da fonte quente e vai se estabelecer uma temperatura da fonte fria. Então, o rendimento ele é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, tá? Que é o T1 aí, certo? Em outras, tem alguns livros que mostram a fórmula assim, mas é a mesma coisa. N igual a T1 menos T2 sobre T1. É a mesma coisa. Eu acho a de cima mais tranquila, porque tem um 1 aqui, ó. Você faz a razão e fica 1 menos essa razão, porque não existe máquina com rendimento de 100%. Então, por isso que o valor dessa razão é sempre um valor inferior a 1. E no final, multiplica isso aqui por 100 para dar a porcentagem. Então, essa é a fórmula do rendimento relacionada aí à temperatura, tá, galera? Pensando nisso, galera, vamos para o exercício. Então, só faltou esse pedacinho aí. A gente tem uma adiantada boa, graças a Deus. Então, vamos lá para o exercício, tá? Então, lá no exercício, nós... Vamos lá, introdução à termodinâmica. Galera, página 325. Eu acho que a gente já fez essa página. Alguém pode olhar aí para mim, por gentileza? 325. Olha aí se nós já fizemos essa página. E aí, gente? Tranquilo? Já fizemos essa página? E aí, alguém pode falar para mim, por gentileza, no áudio? E aí? Página 325, já? Ah, vocês não vão falar, então eu vou fazer. No meu não tá feito não, mas eu acho que já fizemos. Tem alguém que está feito aí, galera? Se não tiver, eu faço o que eu faço. Vamos lá, primeira questão aí, né? 325, praticando. 325, praticando. A primeira questão vai dizer assim, ó. A primeira questão vai dizer assim. Segundo a lei zero da termodinâmica, para constatar que dois corpos estão em equilíbrio térmico baixo. Então, o que é que diz a primeira lei da termodinâmica? Se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, provavelmente o corpo C está em equilíbrio térmico com o corpo A. Isso é a lei zero da termodinâmica. Então, vamos ver a letra A. Ô, professor, Oi. no livro 3, né? Letra A. Separar os dois corpos e medir a pressão exercida sobre eles após a passagem de algum tempo. Tem nada a ver com isso. Letra A, totalmente errado. Letra B. Unir os dois corpos e verificar se nenhuma propriedade física se altera em um curto período de tempo. Também não tem nada a ver com isso, né? Letra C. Unir os dois corpos e verificar se um deles fica mais quente ao toque do que ao longo do tempo. Também nada a ver, porque são três corpos. Letra D. Fazer o uso de um terceiro corpo. Tá vendo que é verdade? Ó, tem que ter os três corpos. Professor, Oi. qual a página? Página 325. Ok. Fazer o uso de um terceiro corpo, como um termômetro, e verificar se algumas grandezas termométricas desse termômetro se altera quando encostado em um corpo e depois no outro. Verdade. Então, a alternativa letra D seria a resposta. Então, se você quiser colocar aí em anotações, na lei zero,
verificamos 3 corpos e todos eles têm que estar em equilíbrio térmico entre si. 2. Ô, professor, mas o senhor não já tinha feito essa página, não? Foi o que eu perguntei. Ninguém falou nada. O meu Perguntei. tá resolvido, então eu acho que fez. Então, beleza. Eu perguntei e ninguém falou nada. Aí ele, não, então... Vamos lá. Então, aí agora é página 339. Página 339. Página 339. A página 339 diz assim, ó. Sobre as transformações gasosas e a primeira lei da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica pode-se afirmar que, aí, item 1, em uma expansão isobárica, a pressão constante, ou seja, o volume aumenta, a pressão constante. Então, ele diz, em uma expansão isobárica, a temperatura do gás aumenta. Verdade, né? Expansão isobárica, nós temos que a temperatura do gás aumenta, a pressão permanece constante e a temperatura aumenta, né? Então, verdade a primeira. Praticando a expansão isobárica, então aí nós temos que realmente vai aumentar. Ele vai sair de uma curva mais baixa para uma curva maior, né? Então a temperatura vai aumentar. Então, primeira questão, o item 1 é verdade. Item 2. Item 2. O item 2 diz, ó, a variação da energia de um gás é nula nas transformações adiabática. Falso. Ó, a variação da energia de um gás é nula nas transformações adiabáticas. A fórmula é ΔU, que é a variação da energia interna, é igual a calor menos trabalho. Se é adiabática, então o Q é zero. Então, ΔU é igual a menos trabalho. Ou seja... Desculpa, gente. Saúde. Valeu. A variação de energia interna, ela diminui. Ela não é nula, não. Ela diminui. Aqui está dizendo que é nula, então é falso. Em uma transformação adiabática, a variação de energia interna diminui. Ela está dizendo que é zero. Então está errado. 3. O 3 diz assim, ó. 3. Nas transformações adiabáticas, ou seja, sem troca de calor, o calor é zero. Adiabática significa que não há troca de calor com o meio. Então, nas transformações adiabáticas, o gás é incapaz de realizar trabalho. Errado. Ele realiza trabalho, só que ele realiza trabalho com a energia interna que ele tem. Então, por isso que a energia interna diminui, né? Então, ela diminui porque você está trabalhando sem receber energia de fora. É tipo aquilo que eu disse para vocês. Se você é acostumado sempre a almoçar naquele mesmo horário, se você passa um dia sem almoçar naquele horário, o organismo entende que você precisa daquela energia. Então, automaticamente, ele manda energia para você através, se não me engano, do glicogênio, que é uma reserva energética do organismo. Ou seja, você está trabalhando, recebendo energia do próprio sistema. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o trabalho é negativo porque você está usando energia do próprio sistema. Então, é falso. 4. O 4 diz, nas transformações isovolumétricas, ou seja, volume constante, o trabalho é nulo, tá? O trabalho é nulo, é só lembrar, ó, quem é esse trabalho? O trabalho
é igual a pressão vezes a variação de volume. Ou seja, nas transformações isovolumétrica, também chamada de isocórica ou isométrica, o trabalho é nulo. Vamos ver se é isso que ele diz aqui. Nas transformações isovolumétricas, a variação da energia interna do gás é igual ao calor que esse gás troca com o ambiente. Verdade, ó. Se é isovolumétrica, o trabalho é zero. Então, ΔU é igual aqui. Ou seja, se o volume não varia, então a variação do volume é zero. Então, o trabalho é zero. Então, se o trabalho é zero, a variação da energia interna é igual ao calor. Realmente, é o que diz aqui na 4. Nas transformações isovolumétricas, a variação da energia interna do gás é igual ao calor que esse gás troca com o ambiente. Verdade. Quinta. A quinta vai dizer, nas transformações isobárica, então isobárica, pressão constante, né? Então, nas transformações isobárica, pressão constante, tem todo mundo, viu? Na isobárica, ninguém é zero, tem todo mundo. Vai ter a variação da energia interna, vai ter o calor e vai ter o trabalho. Então, ele diz, nas transformações isobáricas, o calor absorvido pelo gás sempre é menor do que o equivalente em trabalho que o gás realiza. Não. Tudo é positivo. Calor é igual a ΔU mais trabalho. Ele está dizendo que é sempre menor. Olha o que ele diz. Ó. Nas transformações isobáricas, o calor absorvido pelo gás sempre é menor do que o equivalente em trabalho que o gás realiza. Totalmente errado. Ou seja, se ele está recebendo o calor, então o trabalho vai ser em cima desse calor. Então, o trabalho não é superior ao calor, não, que é o que ele está falando. Então, ele diz que o calor absorvido pelo gás sempre é menor do que o equivalente ao trabalho. Ou seja, esse calor que ele recebe é sempre menor que o trabalho. O contrário, ele é sempre maior que o trabalho, para sobrar para energia interna. Então, falso. O contrário do que está dizendo aí, tá? O calor, na verdade, ele é sempre maior que o trabalho. Aqui está dizendo que é sempre menor. Então, errado. 6. A energia interna de um gás, quando a quantidade de partículas desse gás no sistema permanece constante, é uma função exclusiva de sua temperatura. Totalmente verdadeiro. Se você não muda o número de partículas, você não mudou o número de mols da região ali. Então, se você não muda o número de mols, então tudo fica em função da temperatura. Até porque o ΔU é igual a 3 meios de nR ΔT. Então, se você não muda o número de partículas, se o número de partículas permanece constante, significa que a variação da energia interna depende apenas da variação de temperatura. Totalmente verdadeiro. Então, 6, totalmente verdadeiro. Então, a resposta é 1, 4 e 6. 1, 4 e 6. 1, 4 e 6, letra C. Então, primeira questão, resposta, letra C. Primeira questão, resposta, letra C. Vamos para a próxima aí, galera. Professor! Oi, eita. Nada. Pode falar. Não, dá uma licencinha só pra... Não, pronto. Era só pra você dar uma licencinha só pra tirar um print. Beleza, Mas já... pode tirar. Pronto, já deu certo. Já? Posso apagar ali, né? Pode, professor. Continuando. A próxima aí, ó. Segunda questão. A segunda questão você tem um gráfico, né? Então, quando temos um gráfico, temos que fazer a leitura na vertical e a leitura na horizontal. Então, aí você tem um gráfico pressão versus volume. Então, você tem um volume que está em metro cúbico, ou seja, o volume está no sistema internacional,
E a pressão também, né? Na verdade, Newton por metro quadrado, o PA, se refere ao sistema internacional. Newton por metro quadrado. Então, vamos lá. Ele começa com a pressão de 200 Newton por metro quadrado, né? Pressão muito baixa, bem inferior à pressão atmosférica, que é 100.000 Newton por metro quadrado. Então, essa pressão é baixíssima. O volume é de 1 litro, de 1 metro cúbico. Ele passa para 4 metros cúbicos. E a pressão passa para 600 Newton por metro quadrado. Então, veja que a pressão aumentou e o volume também. Então, aí nós temos que eles são proporcionais. Geralmente, quando isso acontece, a temperatura é constante. Vamos lá. Aí ele vai dizer assim, ó. Um sistema termodinâmico consiste em certa amostra de gás ideal. Segue o estado termodinâmico de A para B, conforme o diagrama pressão versus volume. Então, você tem aí um diagrama que vai de A para B, ou seja, você vai ter uma expansão. Então, o volume aumentou de 1 para 4. Então, você tem uma expansão. Então, o volume quadruplicou. E aí ele vai dizer, qual é a variação da energia interna desse gás, sabendo-se que o calor recebido por ele é igual a 5.000 joules. Então, vamos lá. Ele recebeu 5.000 joules de energia. Então, o calor é igual a 5.000 joules. E ele quer saber aí, galera, qual é a variação da energia interna. Então, eu vou usar o quê? Eu vou ter que calcular o trabalho, né? Porque não tem nada de temperatura aí. Então, eu vou calcular o trabalho. Então, o trabalho é numericamente igual à área. Nós temos aqui um trapézio, né? Temos aqui um semitrapézio. Então, ó, essa área todinha aqui é um semitrapézio. Então, eu vou usar Bzão mais Bzinho, Bzão mais Bzinho, vezes altura sobre 2. Então, isso vai me dar o quê? Vai me dar que nós vamos ter o Bzão é 600. Bzão é 600. Então, vai ficar trabalho é igual a 600 mais o Bzinho, que é 200, vezes altura. A altura é 4 menos 1. A altura é 4 menos 1. Não. A altura é essa distância aqui, que é 4 menos 1, sobre 2. Então, vai dar trabalho, vai ser igual a 600. 600 mais 200 dá 800. 800 dividido por 2, 400. 4 menos 1, 3. 4 vezes 3, 12. Então, o trabalho é 1.200 joules. Só que ele não quer saber isso. Ele quer saber a variação da energia interna. Então, agora eu irei jogar na fórmula da primeira lei da termodinâmica. Então, galera, desculpa aí. Caramba. Eu vou comprar um fone Bluetooth para mim, cara. Só de raiva. Só de raiva eu irei comprar um fone Bluetooth. Galera, logo, pela primeira lei da termodinâmica, pela primeira lei da termodinâmica, temos, pela primeira lei da termodinâmica, logo, pela primeira lei da termodinâmica, temos. O que diz a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica vai dizer que um sistema recebe calor
pega esse calor, transforma em trabalho, e a outra parte fica armazenado nele na forma de energia interna. Ou seja, como ele pediu energia interna, então nós temos que a primeira lei vai dizer que a variação da energia interna de um sistema é igual à quantidade de calor que ele recebe menos o trabalho realizado por esse sistema. Portanto, a energia interna é igual. A variação da energia interna é igual. O calor que ele recebe é 5.000 joules. O trabalho realizado por esse sistema é de 1.200 joules. Portanto, a quantidade de energia que o sistema armazena é de 3.800 joules, ou joule. 3.800 joules. Acabou, galera. Tá aí, alguma dúvida na segunda? Pessoal, alguma dúvida na segunda? Posso Não, pular? sem dúvida. Não. Terceira. Então, vamos para a terceira questão. A terceira vai dizer assim, ó. Qualquer dúvida, diga que eu vou. A terceira vai dizer assim, ó. Um gás de volume inicial 6 milésimos de metros cúbicos e sobre pressão constante de 1 atm, expande-se passando a ocupar um volume de 14 milésimos de metro cúbico. A quantidade de energia fornecida ao gás na forma de calor para manter a energia interna num valor constante durante esse processo é aproximadamente. Então, ó, se a energia interna permanece constante, então o U inicial é igual ao U final. Portanto, o ΔU é igual a zero. Então, isso aí é praticamente impossível, né? Todo o calor que ele recebe transformar em trabalho é praticamente impossível. Mas, como a questão passou isso para a gente, vamos lá, né? Ele está dizendo isso aí, né? Ele está dizendo que a energia interna, a variação da energia interna é igual a zero. Se a energia interna permanece constante, significa que a variação da energia interna é nula, né? Então, ele disse que permaneceu constante. Então, nós podemos claramente dizer que a variação de energia interna é nula. A variação de energia interna é nula. De energia interna é nula. Então, a variação da energia interna é nula porque a energia interna permaneceu constante. Então, a energia interna final é igual à energia interna inicial e assim sucessivamente. Aí ele diz, galera, ele diz que o volume, a pressão foi 1 atm, eu acho que todos vocês lembram lá quanto vale 1 atm, né? Então, ele diz que a pressão é igual a 1 atm, só que 1 atm é a pressão atmosférica e vale 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, 1 atm é 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado ou 1 vezes 10 a quinta PA, que quer dizer Pascal. E o volume inicial era de 6 milésimos. 6 milésimos de metros cúbicos e passou para um volume de 14 milésimos, ou seja, expandiu, houve uma expansão, né? O volume aumentou. Então, nós temos uma expansão aí, tá? E a pergunta quanto de energia esse cara recebe, né? A quantidade de energia fornecida ao gás. Então, pela primeira lei da termodinâmica, o que é que nós temos? Pela primeira lei da termodinâmica, pela primeira lei da termo, temos
Então, pela primeira lei da termo, temos que o calor é igual a ΔU mais trabalho. Só que o ΔU, a variação do ΔU é zero, né? Então, esse cara é igual a zero. Se esse cara é igual a zero, então o calor é igual ao trabalho. Acontece que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Então, ó, quem é o trabalho, galera? O trabalho é P ΔV. Então, no lugar do trabalho ali, eu vou substituir por P ΔV. Então, vai ficar calor é igual a pressão vezes volume final menos volume inicial. Como eu já sei a fórmula, agora é só substituir, né? É só dar o tchan da questão, né? Então, para concluir, vamos dar o tchan da questão. Então, vai ficar assim, ó. Galera, a pressão é 1 vezes 10 à quinta, né? Ou seja, 100.000 newtons por metro quadrado. Para cada metro quadrado de área, você tem ali uma força de 100.000 newtons, que é algo gigantesco. Então, ó, logo, nós temos que o calor vai ser igual a 1 vezes 10 à quinta, que multiplica 14 vezes 10 a menos 3, menos 6 vezes 10 a menos 3. Eu só posso tomar o subtrair potência de 10 se estiverem com o mesmo expoente. Esses dois estão. Então, vai ficar calor é igual a 1 vezes 10 à quinta. 14 menos 6 dá 8. Né? 8 vezes 10 a menos 3. Logo, o calor vai ser igual. Logo, o calor vai ser igual. 8 vezes 1 dá 8. Potência de mesma base na multiplicação, conserva-se a base e soma os expoentes. 5 mais menos 3 dá 2. Então, o calor é 8 vezes 10 ao quadrado joules, ou 800 joules. Acabou. Resposta, letra... tá em quilojoule, galera. Tá em quilojoule. Tá? Então, tá em quilojoule. Aí, deixa eu ver aqui se tem algum errinho. A pressão ele botou aqui que é 8,01. Tá, gente? Ele botou 8,01. Não vai ter muita diferença, não. Não vai ter muita diferença mesmo. Deve ter um errinho aqui conceitual, tá? Aqui tá tudo certinho, eu fiz tudo certinho e aqui ele tá dando 8 kJ, não é 8 kJ, é 0,8 kJ. Então deve ter um errinho aí na questão. Estou observando aqui, eu fiz tudo direitinho. Beleza, fiz tudo direitinho. Tudo certo aqui, galera. Só que ele deu aqui 8 vezes 10 a terceira, não. É 8 vezes 10 a segunda. 5 menos 3 dá 2, não dá 3 não. Então tá errado aí. É para dar 800 aí. Deve ter um errinho aí de grafia na questão, pessoal. Depois eu dou uma olhadinha aí, mas eu acredito que tem um erro de grafia na questão, tá? Então a resposta é essa aí mesmo. 8 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 800. Aqui está marcando letra D, mas não tem isso aqui não. Deve ter um errinho na questão. Quando acabar a aula, eu pesquiso essa questão e comento ela na próxima aula, mas tudo indica que está errado as alternativas. Ele era para colocar 0,8 kJ. Era para ter isso aí, ó, porque tem 4 kJ, 0 kJ, 2, 8 e 6. Era para ter 0,8 kJ. Então deve ter um errinho aí, eu comento ela na próxima aula. Eu vou dar não vou dar uma pesquisada agora porque o nosso tempo é muito curto. Na verdade, o nosso tempo é muito pequeno, né?
Então, se eu for parar para pesquisar essa questão, a gente perde o tempo da aula todinha. Então, vamos lá para a quarta questão. Quarta questão. A quarta questão diz assim, ó. Determinada amostra de um gás ideal se expande adiabaticamente. Galera, se ele se expandiu, o volume aumentou, então o trabalho aumenta. Adiabaticamente. Então, se é adiabaticamente, o calor é zero. Então, a adiabática significa que não há troca de calor com o meio. Aí ele continua. Se expandiu adiabaticamente. Seu volume inicial é de 0,5 litros, ou seja, o volume inicial é meio litro, né? Então, o volume inicial é meio litro. Volume inicial, meio litro. E aí ele continua. E seu volume final é o quadruplo do seu volume inicial. Galera, então se ele é o quadruplo, é 4 vezes o volume inicial. Então, 4 vezes 0,5 dá 2, né? Então, o volume final é igual a 2 litros. 4 vezes o volume inicial é 2. Então, continuando. 4 vezes 0,5 dá 2. Continuando. Sua temperatura inicial era de 27 graus Celsius. Então, ó, a temperatura inicial era igual a 27 graus Celsius. Somando mais 273, isso vai dar 300 Kelvin. Então, a temperatura inicial era 300 Kelvin. Lembrando que a temperatura tem que estar em Kelvin, né? Aí ele continuando. E sua pressão inicial era de 2 vezes 10 a quinta PA, ou seja, nós temos aí um ATM. Então, a pressão inicial era de 1 vezes 10 a quinta, 1 vezes 10 a quinta, na verdade, 2 vezes 10 a quinta aqui, 1 vezes 10 a quinta, 2 vezes 10 a quinta PA, que é o Pascal, tá? Continuando. Sabendo que o coeficiente de Poisson desse gás é 2 e que a equação de Poisson possui fórmula PV elevado a gama igual a K, em que K é uma constante, determine a pressão final do gás. Então, ele quer saber a pressão final do gás. E ele diz que a equação de Poisson vale PV elevado a gama igual a K. Beleza? Então, posso apagar a parte de lá, né, pessoal? Pode. Então, vamos lá, apagando aqui, ó. Aí diz o seguinte, ó. Sim, ele quer que a gente calcule a pressão aí, né? Ele deu a pressão lá e disse que o coeficiente lá vale 2. Então, o gama vale 2. Então, agora é só aplicar a formulazinha, né? Pressão vezes volume elevado a gama é igual a K. Então, o volume está multiplicando, vai passar dividindo, né, galera? Então, temos aí que o volume está multiplicando, passa dividindo. Ah, mas eu tenho o volume inicial e tenho o volume final, né, galera? Então, eu tenho o volume final e tenho o volume inicial. E essa pressão ali é a pressão final que ele pede. Então, nós temos que o K é igual a K, né? Então, nós temos que a pressão final é igual a pressão inicial vezes o volume inicial elevado a gama, dividido pelo volume final. Aí.
Então, tá aí a fórmula. Então, pressão final é igual a pressão inicial vezes o volume elevado ao coeficiente do Poisson lá, né? Dividido pelo volume final, substituindo o valor. Então, vai dar, ó, substituindo os valores, vai ficar pressão final vai ser igual a pressão inicial, que é 2 vezes 10 à quinta, vezes o volume inicial. O volume inicial tem que transformar em metro cúbico, tá, galera? 1 metro cúbico vale 1000 litros. 1 metro cúbico vale 1000 litros. Então, um litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou seja, então isso aqui é 0,5 vezes 10 a menos 3. Então, vai ficar 0,5 vezes 10 a menos 3, tudo isso elevado ao fator de Poisson, que é 2. Tudo isso dividido por. Então, vamos para a próxima agora. Lembrando que o fator também está embaixo, né? O fator de Poisson está embaixo aqui também. Agora, o volume final. O volume final é 2 vezes maior. Então, 2 vezes esse valor aqui. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 3 elevado a 2. Pronto, galera. Substituí os dados aí. Agora é só matemática, né? Depois que eu faço isso, o resto é apenas matemática. Então, vamos lá. Então, pressão final vai ser igual 2 vezes 10 à quinta, 2 vezes 10 à quinta, vezes 1 meio, 0,5 é 1 meio. 1 meio ao quadrado é 1 quarto, que dá 0,25, né? Então, isso aqui vai dar 0,25 vezes potência de outra potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, 10 a menos 6. Tudo isso dividido por 2 ao quadrado dá 4. 2 ao quadrado dá 4. Potência de outra potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Então, vai dar 10 a menos 6. Que é menos 6, cara. 10 a menos 6 em cima, 10 a menos 6 embaixo. Adiós, né? Então, vai embora. Tchau. Tchau, tchau. Aqui, 4 e 2, eu posso simplificar. Vai dar... Deixa eu ver se dá para vocês enxergarem aí. Professor, Oi. o senhor pode colocar para o outro lado, porque assim não dá para ver. Ah, beleza. Tudo bem. Então, ficou assim no final, ó. Ficou assim no final. Olha aqui. Ficou assim. Pressão final vai ser igual a 1 vezes 10 à quinta. 1 vezes 10 à quinta vezes 0,25 vezes... Ah, não. Ali já zerou, né? Dividido por 2. Então, sobrou um 2 aqui embaixo. Esse 0,25